faz presente em nosso meio, né? Atos capítulo 16, versículo 25. Glória a Deus. Diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão intenso que abalou os alicerces da prisão, e todas as portas foram abertas, e as correntes de todos se saltaram. O carcereiro acordou, e ao ver as portas do cárcere abertas, puxou a espada e ia se suicidar-se, pensando que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não te faça nenhum mal, estamos todos aqui. Aleluia! Glória a Deus! Está retorno, que abaixou muito, né? Eu não estou ouvindo muito. Aleluia! Só dá um pouquinho de retorno aqui, tá bom. Aleluia! Pode se assentar, amém? Amém! Glória a Deus. Deus é bom, irmão, e a sua misericórdia dura para sempre. Eu estava meditando hoje nessa palavra, e ontem também, né? Mas nós entendemos que Deus é aquele que tem propósitos. Deus é aquele que, quando chama, né, Ele capacita, Ele garante. E nós vamos entender que na vida do apóstolo Paulo não foi diferente. O homem vocacionado por Deus em Atos capítulo 9 vai ser agora uma das peças fundamentais para que o Evangelho fosse proclamado entre as nações. E quando ele recebe esse chamado por Deus, ele sabia, porque Deus tinha falado para ele que grande seria padecer pelo amor ao Evangelho. E Deus, quando Ele fala, Ele cumpre. E nós vamos ver que tudo que Deus falou acerca do apóstolo Paulo vai se cumprir. Mas quando nós lemos em Atos, capítulo 16, ele está na segunda viagem, e nós sabemos que ele estava antes com Barnabé, no capítulo 15, mas há uma discórdia, porque Paulo não queria levar João Marcos, e devido à sua resistência, no capítulo 13, no versículo 13, quando ele deixa os apóstolos e ele não segue João Marcos, e por isso que Paulo não vai querer levar ele na segunda viagem, e por não levar, eles vão dividir, e Silas agora vai estar com Paulo, né? Sabemos que Paulo ele vai percorrer por Filipos, e quando ele encontra uma jovem chamada Lídia, a qual Paulo está indo de caminho para a oração, essa jovem vai abrir o coração quando ela ouve a palavra do Senhor. Quando ela ouve a palavra, ela abre o coração, ela recebe a palavra, ela é batizada, toda a sua casa, e ela tem o desejo que eles permanecem ali por algum tempo. Quando Paulo e Silas estão de caminho para o lugar de oração, nós sabemos que uma jovem que trazia muito lucro dentro da cidade para os seus senhores, vai dizer e vai declarar: lá vai um santo homem de Deus, servo do Deus Altíssimo. E por muitos dias essa jovem, que tinha o espírito de adivinho e dava muito lucro aos seus senhores, vai declarar isso. Paulo, ele não se contentando com aquele espírito que havia naquela jovem, ele vai repreender aquele demônio que estava na vida daquela jovem, e ela vai ser liberta para a glória de Deus. E os seus senhores, percebendo que aquela jovem não está dando mais lucro, né, eles tomam Paulo e Silas, açoitam a ele e lançam ele no cárcere, no mais interior da prisão, amarrando seus pés e braços. E ali eles tinham tudo para reclamar quando foi louvado aqui, eles tinham tudo para reclamar como foi adorado aqui, mas todas as
coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo Jesus. E servir a Deus, irmão, é uma questão de honra, é uma questão de ser chamado, de ser vocacionado, de receber a graça de Deus, de receber a misericórdia de Deus, de receber o chamado de Deus e padecer por amor a Cristo Jesus. E quando nós olhamos a vida do apóstolo Paulo e Silas na prisão, nós vamos perceber algumas coisas, porque eles tinham tudo para reclamar, eles tinham tudo para questionar a sua ida até a prisão, mas todas as coisas cooperam para o bem. Até padecer por amor a Cristo coopera para o bem, sofrer por amor ao Evangelho só coopera para o bem. E quem disse que envolvido na obra, trabalhando na seara, pregando a palavra, nós achamos que não vai acontecer conosco, porque estamos envolvidos na obra, estamos trabalhando na seara, estamos pregando a palavra, estamos repreendendo os demônios, estamos repreendendo as tempestades, a potestade, e achamos que vai ficar tudo bem. Mas nós já percebemos aqui que quando Paulo ele repreende o demônio que havia naquela jovem, ele vai sofrer retaliação por aquilo que eles estão proclamando dentro daquela cidade. E comigo, com você também não é diferente. Quando nós estamos aqui louvando, bendizendo ao nome santo do Senhor, nós estamos lidando com demônios, nós estamos lidando com principados, e nós sabemos que eles não ficam satisfeitos quando nós estamos proclamando a palavra do Senhor, anunciando o Evangelho, as boas novas aos cativos e oprimidos de espírito. Nós tiramos quando Neemias está ali e chega a Jerusalém para reedificar os muros. Sabemos enquanto os muros estão baixos, os inimigos estão satisfeitos porque os muros estão baixos. Mas quando Neemias chega para reedificar os muros e começa a colocar aleluia os muros em pé, nós sabemos que os inimigos não vão ficar o quê? Satisfeitos. Porque enquanto estão os muros baixos, Sanbalate e Tobias não ficam preocupados. Mas no capítulo 4, quando Sanbalate percebe que os muros estão sendo edificados, ele vai declarar o que fazem esses fracos judeus. Terminarão no só dia, vindo uma raposa, com certeza derrubará todo esse muro. Percebe que o inimigo, ele só fica furioso quando você mete a mão. Porque se você não mete a mão, para ele está tudo bem, porque você ainda não é, aleluia, um alvo para ele. Você ainda não é, aleluia, um alvo para ele te atacar. Até então, quando você e eu estamos na obra do Senhor, onde está tudo bem, onde a gente não mete a mão, onde a gente não dá trabalho para o inferno, onde a gente não dá trabalho para o inimigo, ele não está preocupado, ele está preocupado com quem dá trabalho para ele, mano. O inimigo não vai ficar preocupado para quem não dá trabalho para ele. O inimigo só vai preocupar com quem está dando trabalho para ele na obra. É igual quando Acabe ele vê Elias e ele fala para Elias: és tu perturbador de Israel? Por que ele tirou Elias como perturbador de Israel? Porque Elias era um homem que fazia a vontade de Deus. E ele falou para Acabe: olha, Acabe, dentro dessa cidade não vai haver chuva enquanto Deus não determinar. Debaixo da minha palavra não haverá chuva nesse lugar. E durante 3 anos e 6 meses, o que aconteceu? O céu cerrado. Acabe procurou Elias em todo canto. E aonde Elias estava? No ribeiro de Querite, comendo e bebendo água do ribeiro. Mas quando o ribeiro se secou, aí Deus vai falar para Elias: sai daí, Elias, porque o ribeiro se secou. E a gente tem que entender, no momento que o ribeiro seca, que Deus fala, que Deus manda a gente
sair de alguns lugares que estão secos. Porque se Deus mandou Elias sair, é porque o tempo de Elias no ribeiro acabou. E muitas das vezes a gente tem que entender que o tempo do ribeiro, o tempo, né, é aquele tempo que Elias está sobre o refrigério de Jesus, sobre o refrigério de Deus. É aquele que ele está sobre o vale, né, verdejante dos reis, está descansando na sombra do Altíssimo. E todos nós temos esse tempo, o tempo de descanso, o tempo de refrigério. Como nós estávamos conversando dentro do carro, é o tempo que a gente entra para dentro da caverna, a gente para, a gente estaciona, a gente começa a perguntar a Deus: por onde você quer que eu faça, Senhor? O que é que o Senhor quer que eu comece? Aonde quer que o Senhor quer que eu prossiga? O que agora eu não posso dar nenhum passo se o Senhor não determinar na minha vida? Glória a Deus. É o tempo do refrigério. E esse tempo passa. É o tempo de você se levantar, arrumar a tua bagagem e sair. Porque senão você morre no ribeiro. Quando Acabe, ele procura Elias e não encontra, Deus vai falar para Elias: Elias, aparece para Acabe, porque eu vou mandar chuva. Meu Deus. Acabe vai falar para Obadias: procura Elias. Quando Elias encontra Obadias, Obadias vai falar: olha, nós te caçamos em todo o reino de Israel. Não tem um lugar que Acabe não mandou te procurar. Acabe está à tua procura. Se você não aparecer para ele, eu vou morrer, Elias. Elias, pode ir. E fala para ele para ir para o Monte Carmelo. Quando Elias aparece para Acabe, ele vai dizer: és tu, perturbador de Israel? Aí Elias vai falar: não, tu e a tua casa têm perturbado Israel, trazendo para dentro de Israel deuses estranhos, Baal, levando o povo ao declínio espiritual, irmão. Porque o povo já tinha tido uma queda espiritual. E nós sabendo, quando o povo vira as costas para Deus, o inimigo se apresenta. Aí, Sidom, a Bíblia diz que Jezabel, quando casa com Acabe, ela levanta o templo a Baal, levando o povo a declinar e virar as costas para Deus, irmão. Quando o povo se declina e volta a adoração a outros deuses, é nesse cenário que Elias chega. Porque eles acreditavam que o Deus deles que mandava chuva, Astarote, Baal, Zefão. Mas quando Elias chega para confrontar, dizendo que não haveria chuva. Se Deus que é Deus verdadeiro, nós sabemos no Monte Carmelo, vai mandar fogo do céu e vai consumir. Eles trabalham a noite toda e Deus não respondeu a manhã toda, a tarde toda. Mas quando Elias prepara o altar, se conserta diante de Deus o altar, Deus manda fogo do céu. Glória. E responde. O inimigo só fica preocupado com quem dá trabalho na hora. O inimigo não está preocupado com quem não dá trabalho. Paulo e Silas podiam assim encher de ego, dizendo: verdadeiramente nós somos homens de Deus, deixa essa mulher falar. Aleluia, o ego deles podia encher. Mas quem sabe para quem Deus chamou, tem propósito. Ele não fica se enchendo por pouca coisa, porque ele sabe que a glória não é dele, a honra não é dele, o louvor não é dele. Enquanto ninguém mete a mão, está tudo bem, deixa quieto, basta meter a mão. É igual na casa do Senhor, está tudo lá parado, você vai meter a mão, acabou. E a irmã quer se aparecer, fulano quer se aparecer, não quer não. É a obra que tem que ser feita. Se você não quer, tem outro que vai fazer. Mas a obra não vai perecer. Quando Paulo ensina, repreende aquele demônio daquela jovem, eles vão sofrer por aquela repreensão. E aonde eles vão parar? Dentro do cárcere amarrado. Aleluia, mas com a boca solta.
Eu ouvi uma palavra uma vez e eu guardo sempre isso. Quando Deus não muda uma situação, é porque Ele quer mudar alguém. E muitas das vezes a gente não entendemos. Estamos sendo açoitados, estamos presos, só que no gesto o quê? Adorar. É através da adoração, Josafá. Coloca os levitas nas frentes, os filhos de Amon estão vindo, os filhos de Moabe também. E o que vai fazer, Senhor? Eu estou com medo. É desse medo que eu quero trabalhar. É desse medo que você vai se achegar, Josafá, diante de mim. Porque tem gente que na hora do medo ele quer fugir. Na hora do medo ele quer se esconder. Deus está falando, ei, não adianta mais se esconder. Você foi marcada, você foi marcado, você é chamado, você é separado. E aonde você vai, eu te marquei. Glória! Glória! Não adianta, irmão. Não adianta mais a gente tentar voltar para trás. O açoite está vindo, os inimigos estão vindo. Aí Josafá vai o quê? Vai para o Senhor, vai para os pés, vai orar. Porque quando o inimigo se levanta, a gente tem que orar, né? É oração, é a palavra. Paulo, Silas, um canta e outro ora. Eita glória! Ô irmão, a Bíblia diz: se não tiverem concordância os dois, não tem como. Andarás dois juntos, se não haver concordância, não tem como. A Bíblia diz que um cordão de 3 dobras é mais difícil de se rebentar do que um, meu irmão. Sabe o que Deus está falando? É melhor serem 2 do que serem 1, porque se um cair, o outro levanta. Tem momento que tu vai andar sozinho, mas tem momento que Deus vai colocar alguém do teu lado para te ajudar. Ô glória! Obrigado, Deus! Meu Deus! Ai, Jesus! Vai para Aí a Bíblia diz que Josafá falou: Senhor, eu até estou com medo, mas os meus olhos estão postos em. Deus Jesus! Aí Deus vai dar estratégia, porque Deus não deixa a gente perecer, irmão. A Bíblia diz que Deus vai falar: olha, levantou um profeta e falou: olha, Josafá, coloca os levitas na frente. Se coloque na posição, porque eu vou descer ao vale de Giz. Ó, irmão, tem livramento nessa noite para tua casa, tem livramento para tua vida nessa noite. Era a vida de Josafá que estava correndo perigo. É Deus falando: a tua vida está correndo perigo, mas você se abrigou em Deus, e por você ter se abrigado em Deus, tem livramento para tua casa, tem livramento para tua vida. O inimigo até se levantou, está derramando cilada, mas maior é o que está conosco para te dar vitória nessa noite. Glória! Santo, santo, santo! Aí enquanto Josafá está louvando com os levitas, Deus desce. Glória! É através, irmão. Nós aprendemos durante a caminhada que tem momento na minha e na tua vida que Deus quer que a gente só adora. Deus não quer que você fale, Deus quer que você adore. Já foi falado aqui, há tempo para tudo. E adorador, que é adorador, ele adora na luta, ele adora na bonança, ele adora com amigo, ele adora sem amigo, ele adora com a porta aberta, ele adora com a porta fechada, ele adora sem dinheiro, ele adora com a geladeira cheia, com a geladeira vazia. Ele é adorador, ele não vive de aparência, aleluia. Ele é aquilo que ele é, independente do que seja. Tu está plantado nos árvores do Senhor, irmão. Nós somos como a palmeira, a gente até balança e enverga, mas não quebra. Glória a Deus! Obrigado, Deus! Somos como a luz da aurora,
que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Meu Deus. Aí a Bíblia diz que Paulo decidiu entrar em concordância um com o outro. Um canta e o outro ora. Você que acha que você está sozinho. Aí a Bíblia diz que um cantou e o outro orou. Glória a Jesus. Tem que haver concordância. Tem que haver ligação. Quando começaram a cantar e a orar, perto da meia-noite, decida mudar nessa noite. Em vez de reclamar, vai louvar. Meu Deus. Em vez de reclamar, vai orar. Glória. Tem tempo para reclamar, mas não tem tempo para orar. Que negócio é esse? Tem tempo para reclamar, mas não tem tempo para adorar. Que negócio é esse? Deus não está te agradando de você dessa forma, não, irmão. Deus se agrada, aleluia. Nós sabemos que os murmuradores, quando chegou na porta da terra prometida, eles falaram assim: olha, esse lugar aqui nós não podemos entrar, não, ô Moisés. A terra é boa, é grande, mas tem filho de Anak, tem gigante lá. Ó, para de olhar para o gigante, minha filha. Para de olhar para o gigante, meu filho. Olha para o gigante da Galileia, que é Cristo Jesus. Olha para Jesus nessa noite. Olha para a cruz nessa noite. Olha para o autor e consumador nessa noite. Oh, santo é teu nome, santo. Aí quando você olha para ele, você entende. Porque tem coisa que Deus não vai tirar, não, irmão. Aleluia. Sabe que tem coisa que Deus não vai tirar da minha vida nem da tua vida? Aleluia. Paulo disse: olha, eu não sei um homem que no corpo, fora do corpo, não sei. Aleluia. Mas tinha um espinho na vida de Paulo, que Paulo vai orar 3 vezes ao Senhor, e a Paulo vai ouvir um silêncio. Deus falando: a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa nas tuas fraquezas. Olha aí. Tem coisa que Deus não vai tirar. Você tem que se adaptar a esse problema, ou esse problema vai se adaptar a você. E aí, quando o problema se adapta em mim, eu não consigo enxergar a cruz, eu só consigo enxergar o problema. É igual quando Abraão, eu quero terminar, mas Abraão, quando chegou, veio no período em Gênesis capítulo 17, Abraão falou: Senhor, tu me fez promessa, mas até aqui não estou vendo nada. Eliezer, o mordomo, vai ser o dono da promessa, vai ser o herdeiro. E Abraão está onde? Dentro da tenda, com a visão limitada. Mas quando Deus aparece para Abraão, sai para fora. Oh, glória. Deus está falando para algumas pessoas aqui: sai para fora. Sai para fora porque tu tem promessa. Para de se esconder, tu tem promessa. Viva o tempo de Deus, aleluia, na tua vida. Glória. Mas viva adorando ao Senhor. Aleluia, está voltando, mas estou dando glória. Está tudo embaraçado, mas estou dando glória. A porta está fechada, mas estou dando glória. Não estou entendendo nada, mas estou dando glória. O filho está enfermo, está nas drogas, mas estou dando glória. Aleluia, a mulher está tribulada, mas estou dando glória. Todas as coisas posso naquele que me fortalece. Glória. Vai dando glória. Porque quando a gente entende, a gente recebe aquela palavra que Deus falou para Daniel: ei Daniel, desde o começo, quando você aplicaste o teu coração e se humilhaste, fica de pé essa noite. Vou continuar mais não, você quer ir embora. Santo, Senhor. Ei Daniel, homem muito amado, desde o princípio, quando tu se humilhaste, aplicaste o teu coração a conhecer-me, a entender-me, eu ouvi a tua oração. Sabe o que está acontecendo? É uma batalha espiritual. E a gente muitas das vezes não entende. Porque a Bíblia diz que quem está na carne não entende as coisas do Espírito. Eita glória. Aleluia.
E quem está no Espírito não consegue, quem está na carne, discernir quem está no Espírito. Então nessa noite entenda que a guerra é sua, que a peleja é sua, e tem coisa que é atitude minha e tua que vai mudar. Fecha teus olhos, quero fazer oração. Querido Deus eterno Pai, graças te damos, Senhor, que o Senhor possa receber a nossa vida diante de Ti. Muda, Senhor, nosso cativeiro. Traz o terremoto, traz a existência daquilo que não existe, que venhamos ser adorador, Senhor. Muda o cativeiro e dá a vitória em nome de Jesus nessa grande oportunidade. Obrigado, Deus. Meu Deus, aleluia. Forte. Fechamento lindo, né, mano?